Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje eu quero vos falar sobre a importância de variar o estímulo de treino para que nós não fiquemos apenas e só limitados a um tipo de estímulo de resistência, que é ainda um dos grandes erros que eu vejo os ciclistas a cometer, é ficarem limitados àquele tipo de estímulo e não variarem os estímulos de forma a melhorarem a sua resistência. Lógico que todos os ciclistas querem desenvolver a sua resistência, ok? Então a resistência é a capacidade mais importante, não é, no ciclismo, e não haja dúvida que ela realmente tem um papel muito importante, mas muitas vezes nós esquecemos que os nossos estímulos não se podem basear a estímulos de resistência. Nós precisamos muitas vezes de perceber que a resistência também tem sempre um pouco de duas outras capacidades que estão ali um pouquinho escondidas. No ciclismo, essas outras capacidades são a força e a velocidade. Como é que a resistência tem interferência ou é interferida pela velocidade? Na cadência de pedalada. Nós, quando tentamos imprimir uma cadência mais alta, naturalmente estamos a incluir mais velocidade à nossa resistência. Então, um ciclista que está habituado a fazer médias de treino de 86, 85 rotações por minuto e de repente eu lhe digo assim, olha, tu tens uma cadência muito baixa, precisas de aumentar a velocidade de rotação desse pedal para que a tua resistência aeróbia seja melhorada. Então o que é que ele vai fazer? Eu vou-lhe pedir para aumentar a cadência durante os treinos, ele vai passar a fazer uma cadência sempre acima de 90, 95 durante os treinos e isso automaticamente vai fazer com que no final do treino ele consiga ter uma média de cadência superior a 90. E isso logicamente fez com que nós aumentássemos a influência da velocidade na nossa resistência. Isso o que é que trouxe de benefício? No caso da resistência de longa duração, da capacidade aeróbia, trabalhar com uma cadência mais alta ajuda-nos, de certa forma, a poupar mais energia e a estimular melhor o sistema cardiovascular. Quando nós, pelo contrário, temos uma cadência mais pesada, utilizamos cadências mais baixas e estamos ali a fazer muita força no treino, estamos a utilizar mais a componente da força. E no caso do ciclismo, quando nós, por exemplo, estamos a desenvolver o ciclista para um contrarrelógio, que é uma especialidade que eu gosto bastante, normalmente o que é que acontece? Nós vamos fazer uma avaliação, vamos perceber num percurso de 12 km quanto tempo o ciclista consegue fazer e como é que ele efetua a pedalada durante esses 12 km. E vamos constatar que a pedalada dele é boa, tem uma cadência boa, mas não consegue desenvolver a potência necessária para atingir uma velocidade mais alta. Então, para nós, teoricamente, produzirmos uma potência maior e utilizarmos um carreto ou dois a mais na cassete durante aquele mesmo percurso, nós vamos ter que explorar esta componente física da força. Então, como é que nós vamos desenvolver essa componente? Nós vamos, por exemplo, dividir aqueles 12 km de contrarrelógio em partes mais pequenas, por exemplo, em partes de 3 km ou de 2 km, e vamos trabalhar numa cadência mais pesada, ou seja, em vez de trabalharmos com meia cassete, vamos trabalhar com mais 2 ou mais 3 andamentos e vamos andar numa cadência ali a rondar os 75, 70 rotações por minuto. Ou seja, não é um treino de força muito exagerado em que estamos ali a fazer uma força que quase nem saímos do sítio, é uma força que nos vai fazer continuar a pedalar e a ter uma velocidade minimamente interessante, mas, logicamente, estamos a desenvolver a resistência. Só que há uma questão aqui que é importante nós distinguirmos
para que seja claro aquilo que nós estamos a falar. Todas estas sugestões que eu dei servem para melhorar a nossa resistência. Seja, neste caso, para melhorar a resistência aeróbia, seja, por exemplo, neste caso, para melhorar a potência aeróbia, que é uma componente da resistência de mais curta duração e de maior intensidade. Então, nós, para desenvolvermos todas essas competências, temos que ter a noção de que vamos sempre ter que invadir estas duas vertentes. E, nestas duas capacidades físicas, estão a força resistente, ok? Que é basicamente aquilo que estivemos a falar no último minuto atrás, quando eu falei que nós, por exemplo, no ciclista de contrarrelógio, trabalhamos com uma cadência mais pesada, mas procuramos manter a velocidade, ok? Então nós estamos a trabalhar a força-resistência. Porquê? O que é que nós queremos? Nós queremos que ele continue a desenvolver a resistência, mas aplicando mais força. Para quê? Para ter mais potência e, logicamente, conseguir deslocar-se numa velocidade mais alta, ok? Então, a força tem sempre pertinência para melhorar a resistência, assim como a velocidade também tem pertinência para melhorar a resistência. No caso, existe também uma capacidade física entre, digamos, a velocidade e a resistência, que se chama a velocidade resistente, ok? Ou resistência de velocidade. Existem depois várias pessoas que utilizam vários termos diferentes. Mas, basicamente, o que é esta resistência de velocidade ou velocidade resistente? Pode ser, tal como eu falei há pouco, a questão de alterarmos simplesmente a cadência para uma cadência mais alta e aguentarmos mais tempo nessa mesma cadência, ou pode ser mais focado para a velocidade, ou seja, essa componente que eu falei vai um pouco para esta zona aqui, né? Ou seja, nós trabalhamos mais a resistência aplicando mais velocidade, e se eu quiser trabalhar a velocidade, ou melhor, se eu quiser trabalhar a resistência de velocidade, então normalmente isto aplica-se no sprint. Nós aí podemos simplesmente aplicar o sprint puro, em que vamos dar a velocidade máxima, ou seja, cadência máxima àquela pedalada, não é? Ou então eu posso querer aguentar o máximo tempo possível no sprint. Ou seja, em vez de eu sprintar 100 metros, conseguir sprintar 200 metros ou 300 metros. Então vamos começar a trabalhar mais a resistência de velocidade. Ou seja, nós vamos começar a desenvolver mais esta competência, e significa que se eu sou um ciclista rápido, que tenho muita velocidade, mas por algum motivo eu não consigo desenvolver essa velocidade por muito tempo, então significa que eu tenho que começar a desenvolver mais resistência nessa mesma velocidade para conseguir, logicamente, sprintar durante mais tempo e aguentar mais tempo a sprintar, ok? Então, como vocês podem ver, as três componentes interligam-se, elas nunca estão 100% desligadas umas das outras. E já agora, só para vocês terem uma noção, também quando nós somos, por exemplo, um ciclista rápido, um sprinter, e temos mais tendência para nos adaptarmos melhor àqueles sprints completamente planos, nós, logicamente, temos mais tendência para desenvolver a velocidade, o pico de velocidade. Mas, no caso do ciclismo, muitas vezes existe um conceito chamado pico de potência, que basicamente é o quê? É um momento em que nós aplicamos o máximo de velocidade possível no máximo da força possível. E então, normalmente vamos trabalhar mais ou menos aqui, neste meio, vamos trabalhar o pico de potência, que é o máximo de velocidade que eu consigo imprimir no máximo de força que eu consigo aplicar. E isso vai dar o nosso pico de potência. Que basicamente nós aqui trabalhamos a força-velocidade, ou seja, a força-velocidade, ou a força rápida. Também existe esse conceito da força rápida. Então, basicamente, se eu quero ser um ciclista que, por exemplo, se destaca melhor em chegadas mais complicadas, mais a subir, então eu vou trabalhar a velocidade mais em força, ou seja, vou desenvolver mais aqui esta parte aqui. Se eu quero ser um ciclista mais potente em termos de velocidade, eu quero pegar numa reta e atingir velocidades muito mais altas,
em terrenos planos, então vou trabalhar mais nesta zona aqui. Ou seja, se eu quero, por exemplo, ser um ciclista, ou se eu quero, não, normalmente ninguém quer, mas muitas vezes existem ciclistas que são mais lentos, não têm tanta velocidade, mas têm muita força, ok? E então eles querem, apesar de terem muita força, não conseguem desenvolver essa força durante muito tempo. Então eles podem simplesmente trabalhar nessa força e dizer assim, ok, eu tenho muita força, consigo utilizar cadências muito pesadas, mas quero aguentar mais tempo. Então vou começar a trabalhar mais tempo nessa cadência. Vou começar a colocar séries mais longas para desenvolver mais um pouco a força resistente. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar melhor a força explosiva, se eu tenho força, mas não tenho aquela aceleração que é preciso ter, por exemplo, numa subida muito inclinada, numa subida de 10%, eu realmente tenho força e consigo estar ali a imprimir muita força, mas se há uma mudança de ritmo eu não consigo acompanhar. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar mais nesta parte aqui, em que eu vou desenvolver mais um pouco a velocidade. Então, vou trabalhar mais a força rápida ou também conhecida como a força explosiva. Então, como vocês podem ver, resistência, força e velocidade são três capacidades que nunca funcionam isoladamente. Elas têm sempre uma componente que vai buscar à outra para que ela se possa desenvolver melhor. Então, isso quer dizer que há ciclistas que são melhores na resistência, há ciclistas que são melhores na velocidade, há ciclistas que são melhores na força, mas o que conta no final de tudo é eu saber explorar as três capacidades físicas de forma a poder tornar-me um ciclista melhor, seja qual for o tipo de ciclista em que eu me quero tornar. Bom, espero que tenha sido claro. Se porventura alguma coisa não ficou bem explícita, deixa aqui nos comentários. Se gostaste também, deixa o teu gosto e partilha este vídeo. Não te esqueças que vamos brevemente abrir uma nova turma do curso O Segredo do Ciclismo e vamos abrir o módulo 0, onde podes participar gratuitamente. Portanto, o módulo 0 é uma versão gratuita do nosso curso avançado do Segredo do Ciclismo e para te inscreveres no módulo 0 basta utilizares o link que está por baixo deste vídeo, segredodociclismo.com/módulo 0 e podes te inscrever para perceber um pouco melhor como funciona toda esta dinâmica e quais são os métodos que eu utilizo para prescrever treino da forma correta. Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau!